Olá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula que precede aí o nosso encontro ao vivo. E hoje o tema que eu reservei para a gente conversar e que eu acho que não poderia faltar é análise de exames laboratoriais. Hoje a ideia é fazer uma aula prática aqui com vocês, em que eu peguei um exame e aí eu vou comentando os principais parâmetros desse exame que eu julgo que são importantes para você saber desde já. O que a gente vê hoje, né, é uma grande confusão aí, né, tanto dos pacientes quanto de alguns colegas em relação a esses valores de referências, valores ótimos, porque muitas vezes, né, não é incomum, né, a gente ter uma pessoa que está cheia de queixas, né, e se encontra ali dentro dos seus exames, todos dentro da referência. O que explica isso, né? Então, é como se eu faço uma analogia com o celular. O celular, ele pode ter bateria, mas ele está na reserva. Ele está funcionando do mesmo jeito, ele continua, né, sendo útil ali, a gente faz alguma pesquisa, a gente faz uma ligação, manda uma mensagem, ele continua funcionando, mas a bateria está na reserva, ele ainda não está desligado, mas se ele tivesse ali numa bateria ótima, talvez eu teria uma velocidade maior de busca, enfim, teria uma duração maior. E com a nossa saúde não é muito diferente, né? Às vezes a gente está atendendo ali dentro da referência, a gente está funcionando, está dando conta do recado, mas tudo está mais difícil. Então é importante a gente ter esse olhar individualizado realmente para os nossos exames e considerar sempre essa correlação de sintomas com os exames laboratoriais, né? Porque a gente não trata o papel, a gente trata a pessoa. Então, realmente, aqui, essa visão, a gente vai trazer esse olhar de uma forma integrada e de uma forma bem individualizada, tá certo? Então vamos lá, eu quero começar aqui a conversar com vocês sobre o hemograma. Um exame tão simples, tão prático, um exame barato, que praticamente todo mundo tem um aí em casa para comparar, para acompanhar e aprender um pouquinho, né, que com um exame só a gente pode ter muita informação. Então vamos começar. Vou abrir aqui um exame real aqui para a gente discutir junto um pouco dos parâmetros principais que a gente deve analisar nesse hemograma. Então, no hemograma, né, é o exame da célula de sangue, das células do sangue. A gente vai encontrar aqui 3 séries principais. As células vermelhas, que constituem a maior parte desse tecido sanguíneo, as células brancas, os leucócitos, que são as células de defesa, e as plaquetas, que são as células mais relacionadas aí à nossa coagulação. Então, dentro do hemograma, da série vermelha, a primeira coisa que a gente tem aí são os eritrócitos, que é a contagem numérica do número de hemácias que eu tenho ali em milhões por ml. Então, olha o tanto de células vermelhas que a gente tem. Depois, logo abaixo, eu vou ter a hemoglobina. E a hemoglobina é o parâmetro que eu olho para fazer diagnóstico, principalmente de anemia. Se a hemoglobina está baixa, ali você já pode saber que estamos diante de uma anemia. Então, a gente sabe que nesse parâmetro aqui, o valor para homens e mulheres pode variar um pouquinho, né? Sendo para homens ali acima de 13, 14 até 16 e mulheres acima de 12, né? Então, principalmente. Então, aqui, o laboratório colocou, né, 12 a 16 sendo o valor de referência. Só que a gente tem que individualizar, por quê? Porque às vezes a pessoa que está com uma hemoglobina ali de 12,3, 12,5, às vezes já pode ter algum sintoma. A gente nunca vai olhar esse hemograma isoladamente, né? Claro que lá na frente eu vou querer olhar os meus parâmetros do metabolismo de ferro. Quanto que está o ferro no sangue, quanto que está a ferritina, isso tudo a gente vai olhar junto. Mas já no hemograma, eu consigo perceber que se eu tenho uma hemoglobina menor que 12, ali eu já tenho uma anemia, já posso ter sintomas de anemia, como cansaço, unhas fracas, queda de cabelo, sonolência. E à medida que essa hemoglobina vai caindo, esses sintomas vão se pronunciando. Eu posso ter falta de ar, eu posso ter palpitação, taquicardia. Então, muito importante aí a nossa hemoglobina. Logo abaixo tem o hematócrito. O hematócrito, ele é a diluição do meu sangue. É ali que eu vou ver essa diluição. Se o hematócrito está muito alto, eu posso ter ou um sangue mais concentrado. Muitas vezes isso acontece quando eu tenho um indivíduo ali que está desidratado, eu posso ter um hematócrito aumentado, mas outras causas, fora essa diluição, que deixam o meu sangue mais concentrado, aí vão ser principalmente
o cigarro, né, o tabagismo, pessoas que têm doenças pulmonares, então principalmente ali o enfisema, também indivíduos que fazem uso de testosterona. A testosterona também aumenta essa produção de células da série vermelha e aumenta o hematócrito. Isso vai deixar meu sangue mais concentrado. Se esse hematócrito aumenta demais, ali acima de 50%, 60%, é importante eu abrir o olho porque eu tenho um risco aumentado ali até de trombose. Em alguns casos é indicado até fazer a flebotomia, né, que é aquela retirada ali de sangue ou até mesmo doação, tá? E se esse hematócrito tá baixo, normalmente essa diluição sanguínea aí, esse sangue mais diluído, normalmente isso vai acontecer na anemia, tá? Ou até mesmo numa pessoa que está hiperidratada ou que está muito retida, está com muita retenção de líquido, está com edema, está numa insuficiência cardíaca, por exemplo, tá? Agora, olhando para esses parâmetros aí abaixo, acho que é interessante conversar com vocês aí sobre esse VCM. O que é isso, né? Que sigla é essa? O VCM, ele é o volume corpuscular médio, tá? Então, é a média do volume da minha célula do sangue. Então, quando eu tiro sangue lá no laboratório, o laboratório coloca uma gotinha de sangue numa lâmina e olha no microscópio. Então, se essas células, o volume médio delas está aumentado, isso pode significar para mim deficiência de alguns nutrientes. E aí, principalmente B12, vitamina B9 e também esse volume celular aumentado pode ser devido a uma alteração por abuso de álcool, algo que a gente chama de macrocitose alcoólica, que faz uma toxicidade lá na minha medula, onde essas células são produzidas. Então, VCM alto. Ah, Elana, o que é um VCM alto? Né? Geralmente ali acima de 88, 89, 90, mas principalmente ali, com certeza, um VCM acima de 100. Agora, acima de 88, não. 98, 97, né? De 95 para cima, abre teu olho que pode ter deficiência de complexo B aí, tá? Se eu tenho um VCM já diminuído, então isso pode ser ali 75, 76, isso pode ser deficiência de ferro. E logo abaixo, essa outra sigla aí, o HCM, ela fala sobre a cor dessas células de sangue. Então, o VCM HCM baixo, opa, essas células estão pálidas, está faltando ferro. Agora, se ele está muito corado, né, pode ser um caso de que realmente, né, por exemplo, o excesso de ferro. E aí entra numa condição genética que chama hemocromatose. Isso tudo a gente vai analisar depois junto com os parâmetros ali do metabolismo de ferro, né, dosagem de ferro no sangue, ferritina, transferrina, tudo mais. Mas no hemograma, essas são as informações principais. Para finalizar o hemograma, tem o RDW, né? O RDW é um índice médio de volume dessas células do sangue. Então, se eu tenho muita discrepância dentro das minhas células ali, células grandes, células pequenas, células médias, né? Esse RDW, esse índice, começa a se elevar. A principal causa de RDW aumentado realmente é deficiência de ferro. Tá? A gente já começa a correlacionar a anemia com RDW alto, mas também pode ser causado por deficiência de vitaminas do complexo B, principalmente B12 e folato, certo? Começando agora aí a segunda série, que são leucograma, células de defesa. As células de defesa, né, a gente sabe que elas podem cair em algumas situações específicas. Então, por exemplo, nas infecções virais, né, na dengue, isso é muito comum, a gente tem essa diminuição. E a principal causa de aumento dessas células de defesa são inflamações e infecções bacterianas. Pessoa que está infectada ali mesmo. Numa pessoa dita saudável, né, que chega aqui ao nosso consultório, olha, fiz esses exames de rotina, quero dar uma olhada. O que vai ser, o que é o valor ideal dessas células de defesa? Os leucócitos totais, entre ali 4.500 até 7.000 por aí, tá? Se estiver muito próximo do limite superior, ali próximo de 10, próximo de 9, eu posso sim ter alguma inflamação ou alguma infecção.
Se está muito baixo, eu tenho que pensar, opa, será que tem alguma medicação que está baixando essas células ou ela pode ter alguma doença realmente que comprometa a imunidade? E isso deve ser investigado. Mas existe essa faixa aí, que é a faixa ótima. Dentro das células de defesa, gente, o que eu gosto de chamar a atenção de vocês e que eu sempre olho nos meus pacientes são os eosinófilos. Então, olha lá, eosinófilos são as células que falam muito a respeito da minha resposta alérgica e de parasitas. Então, ele fala de alergia e parasita. O valor ideal para essas células estarem é até 2%, tá? Acima disso, eu já posso sim pensar em, opa, será que ele tem alguma alergia, né? Que pode ser alergia alimentar, pode ser alergia respiratória, né? As rinites, as sinusites, pacientes asmáticos costumam ter essa série aqui aumentada. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de pensar, não pode subestimar, é a questão dos parasitas, a questão dos vermes, né? De uns tempos para cá, a gente tem parado de usar os vermífugos de rotina. Então, antigamente era muito comum, né? Olha, pelo menos uma vez por ano, toma remédio de verme. E hoje parece que essa cultura foi se perdendo. E a gente vê, sim, no consultório, um aumento dessa prevalência aí de eosinófilos aumentados. Então, às vezes, a pessoa não vai nem ter aqueles sintomas clássicos, característicos ali de diarreia, né? Dor abdominal, a queimação no estômago, coceira ali na região anal. Às vezes nem chega a ter esse tipo de sintomas, mas tem uma série de problemas digestivos, né? Vive aí com o abdômen estufado, parece que não digere bem, o intestino ora está preso, ora está solto. Então, são situações que, poxa, vale a pena a gente individualizar e considerar, sim, a questão do vermífugo, tá? Então, eosinófilos ideal abaixo de 2%. Existe, inclusive, dentro das células de defesa, um cálculo que a gente faz ali, que é a soma de 3 dessas séries, tanto eosinófilos com monócitos e os basófilos. Quando eu somo essas 3 séries, no valor delas em porcentagem, o ideal é que elas estejam abaixo de 9%. Se eu tenho essa somatória, né, que eu chamo de índice MEB, monócitos, eosinófilos e basófilos, maior ou igual a 9%, isso já sugere que eu possa ter uma alteração intestinal. Isso me sugere um quadro de disbiose, que é um desequilíbrio dessas bactérias intestinais. Isso pode ser causado por erros alimentares, por excesso de medicação, né? Isso piorou muito e algumas pessoas começaram a manifestar esses achados depois do Covid, né, depois da vacina, porque aquilo ali foi um gatilho para uma resposta inflamatória e o nosso intestino está muito associado a essa questão da imunidade, né, de estimular ou inibir a imunidade. Através do intestino, muitas vezes é o que a gente vai ter o primeiro contato mais longo com essas substâncias do meio externo, né? Quando a gente se alimenta, bebe alguma coisa, toma algum medicamento, isso tudo passa pelo nosso intestino e vai estimular a nossa imunidade de alguma forma. Então, esse índice acaba sendo um grande aliado para a gente avaliar a saúde intestinal dos pacientes. Certo? Fechando agora as células de defesa, eu quero falar das plaquetas. As plaquetas, como eu disse, muito associadas à questão da coagulação. E o mais comum, né, que a gente tem ali, né, as plaquetas em torno de 150, 200, até 250. Se eu tenho plaquetas baixas, né, igual aqui, abaixo de 130, essas plaquetas baixas, elas podem significar alguma infecção viral, né? Pode ser, muitas pessoas depois do Covid, depois da vacina, por questões, né, de resposta imune, também podem ter diminuído essa produção de plaquetas. E, então, infecções virais, medicamentos bem associados a essas plaquetas baixas e plaquetas altas, principalmente causadas aí por inflamação. Então, achou plaquetas altas, a gente tem que começar a investigar possíveis causas dessa inflamação, tá certo? Fechando o módulo, então, do hemograma, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a tireoide, porque esse daqui é polêmico, tá? Então, se você tiver um exame aí, pega o teu exame para me acompanhar. O primeiro parâmetro que nós olhamos aqui é o TSH, que é o hormônio tireoestimulante. Este hormônio é produzido no nosso cérebro e é ele que estimula a minha tireoide a trabalhar. Quanto mais alto esse TSH,
quer dizer que mais alto o meu cérebro está tendo que gritar para a tireoide funcionar. Você está me acompanhando? Então, não é à toa que o TSH é o seguinte, quanto mais alto, né, vamos dizer assim, ó, se ele está acima do valor de referência, você tem aí um quadro de hipotireoidismo. É uma tireoide hipofuncionante, pouco funcionante. Se eu tenho um TSH baixo, abaixo de 1 ali, digamos, eu tenho uma tireoide que funciona para mais, então ela não pode receber muito estímulo. É um hipertireoidismo, tá? Então, o que a gente vê na prática, né? Que as pessoas estão apresentando TSH em aumento, né, os valores crescentes de TSH, significando que essa tireoide está precisando de mais estímulo para manter essa produção tireoidiana, né? Então, é importante a gente investigar por que essa tireoide não está trabalhando adequadamente ou está precisando de mais estímulo. Isso pode significar uma carência nutricional, porque para a tireoide trabalhar a gente vai precisar estar bem nutrido. Bem nutrido, eu digo, precisa ter um bom estoque de ferro, precisa ter magnésio, precisa ter selênio, precisa ter iodo, vitamina A, vitamina C, complexo B. Então, a tireoide é uma glândula que trabalha muito junto de nutrientes. Se eu tenho carência nutricional, eu posso sim ter um hipotireoidismo funcional. Mas, vamos lá. Então, se eu tenho, né, qual que é o valor ótimo desse TSH no final das contas, Yalana? O valor ótimo, gente, seria aí um TSH entre 1 a 1,5, no máximo 2, tá? Se eu tenho um TSH acima de 2,5, 3, opa, eu tenho que abrir meu olho. A tireoide está precisando ser mais estimulada para produzir a quantidade de hormônios que o meu corpo precisa. E isso pode ser, né, e uma coisa que está cada vez mais comum, pode ser uma condição autoimune da tireoide. Por isso que a gente nunca pode deixar de analisar a função da minha tireoide sem analisar 2 marcadores também no meu sangue, que são dosagens de anticorpos para essa tireoide, que é o anti-TPO e a antitireoglobulina. Tá? Se eu tenho esses marcadores positivos, você já tem uma autoimunidade contra a tireoide, uma doença autoimune da tireoide. Por mais que o seu TSH esteja normal, a sua tireoide está lutando para manter uma produção adequada. Então, sempre analisar os anticorpos. Doenças autoimunes da tireoide estão cada vez mais comuns, de fato, tá? Tanto, né, que seria aí a doença de Graves e a tireoidite de Hashimoto, e são muito comuns em mulheres, tá? Mulheres jovens, é o público aí, infelizmente, mais afetado. Então, valores ótimos em torno desse daí. E em relação aos hormônios da tireoide, Alana, que a gente vê muito na prática, né, a dosagem só do T4 livre, mas a gente ignora o T3 livre, sendo que o T3 livre é o hormônio biologicamente ativo. O T4, todo o T4 que a minha glândula produz, ele vai ser convertido em T3, tanto parte na glândula quanto parte nos tecidos periféricos, né, fígado, músculos, vão converter esse T4 em T3 e o T3 que vai ter as ações biológicas do nosso corpo. Ações de regulação de temperatura, suporte no metabolismo, auxílio na cognição, na fertilidade. Então, é muito importante eu ter a minha dosagem de T3 e T4 livre. E qual que é o valor ótimo, Yalana, desses exames? Sempre mais próximos do limite superior. Então, se eu pego o meu valor de referência e eu divido em 3, né? Divido colocando cada 1/3, né, de cada valor, por exemplo. Aqui no T4 livre eu tenho um valor de referência de 0,8 a 2,2. Então, digamos que se eu tenho ali de 1,7 para cima, né, próximo do limite superior, seria o meu valor ideal, tá? Então, T3 e T4, idealmente próximos do terço superior. Combinado? Fechado, então, função tireoidiana, agora eu quero conversar com vocês um pouco sobre alguns marcadores, sobre algumas dosagens de nutrientes mesmo no corpo, tá? Então, vamos falar da ferritina. A ferritina é uma proteína, tá? Que se liga ao ferro para o nosso ferro ser estocado. Então, ela é o estoque corporal de ferro.
Só que a ferritina também é o que a gente chama de proteína de fase aguda. O que significa isso? Que ela vai ser mais produzida em determinadas fases pelo meu corpo, dependendo de alguns estímulos. A inflamação é um deles. Então, se o meu corpo está inflamado, se eu estou infectada, se eu estou tendo que debelar ali alguma infecção barra inflamação, essa ferritina tende a aumentar. Então, perceba que todos os exames a gente vai analisar dentro de um contexto. A forma como eu olho a ferritina para um paciente que está internado, tratando uma infecção, é completamente diferente da que eu olho um paciente que veio numa consulta eletiva aqui comigo. Considerando que a pessoa não está tratando nenhuma infecção, não tem nenhuma inflamação franca, eu vou olhar ali buscando a minha reserva corporal de ferro. E aí eu sei que o valor ótimo dessa ferritina é pelo menos 70, né? Abaixo disso, né, essa pessoa pode sim ter sintomas associados à deficiência de ferro. A primeira alteração laboratorial da anemia não é a hemoglobina baixa, é justamente a ferritina baixa, onde eu tenho uma queda no meu estoque corporal de ferro, caiu o ferro do estoque, eu começo a cair o ferro do sangue, caiu o ferro do sangue, eu começo a diminuir a produção de células sanguíneas. E aí só então que eu vou ter a hemoglobina baixa e eu vou olhar lá, olha, estamos caminhando para uma anemia ou já estamos com anemia. Então é muito importante eu ter a ferritina porque às vezes a pessoa não está com anemia ainda, mas ela já tem sintomas. Isso é muito comum em mulheres em idade reprodutiva por conta do fluxo menstrual, né? Então, a ferritina ali, o que eu mais vejo, gente, no consultório é ferritina de 20, 30, 40, as mulheres sintomáticas e, às vezes, né, levam no profissional e são tidos como ferritina normal, sendo que depois a gente faz essa reposição e tem uma melhora clínica. Então, de fato, a gente tem estudos que correlacionam já a ferritina abaixo de 50 com a ocorrência de sintomas e os benefícios que os pacientes têm ao fazerem essa reposição com o ferro, tá certo? Então, eu coloco aí, de fato, como um exame essencial e a gente vai ter esse valor ótimo acima de 60, de 70 até 100 mais ou menos, tá? Ai, Alana, mas a ferritina, eu dosei minha ferritina e ela tá ótima, ela tá 200. Aí a gente tem que olhar, individualizar, de fato, né? Olhar o ferro, olhar o hemograma e realmente descartar alguma causa subjacente que seja inflamatória, né? Que estimule também essa ferritina a aumentar. Ferritina ali acima de 300, 400, em mulheres já é mais raro, justamente por conta dessa perda sanguínea, né, que tem devido à menstruação. Nos homens, a gente até consegue encontrar com mais facilidade. Nas mulheres já é mais raro. Por isso que é importante a gente sempre ter esse olhar também da questão inflamatória, tá certo? Perfeito. Mais um exame que eu quero analisar com vocês aqui é a vitamina D. A vitamina D é um exame que a gente sempre vai olhar em conjunto com o cálcio no sangue e em conjunto com o PTH, que é a dosagem do paratormônio, que é um hormônio que vai regular o nível de cálcio no meu sangue, tá? Ai, Alana, mas o que tem a ver o cálcio com a vitamina D? Gente, simples. A vitamina D ela aumenta a reabsorção de cálcio no meu intestino. Esse cálcio cai na circulação e esse cálcio tem que ser direcionado para os ossos, porque se o cálcio fica ali na corrente sanguínea também não é interessante, porque caso o organismo esteja inflamado, tenha uma predisposição, esse cálcio pode começar a se depositar ali na parede dos vasos, gerar uma calcificação. Isso deixa a nossa circulação mais rígida, enquanto a gente quer uma circulação, as nossas veias ali mais elásticas, tá? Para acomodar melhor a pressão de sangue. Então, quando eu faço a reposição de vitamina D, é por isso que é muito interessante e eu sempre associo a vitamina K2, que a vitamina K2 vai servir como um GPS para esse cálcio para o meu esqueleto, né? Para os meus ossos. Então, vitamina D, eu sempre vou dosar no sangue em forma de 25-OH vitamina D, que é a forma mais estável em que eu encontro essa vitamina D no sangue. Valores ótimos para vitamina D, acima de 40. Tá? Pessoas que têm condições inflamatórias, doenças autoimunes, pelo menos 60. E eu sempre vou olhar
o cálcio no sangue. Geralmente, né, mulheres assim mais maduras que têm um cálcio baixo, um cálcio limítrofe, você pode olhar que ela vai ter deficiência de vitamina D. Ah, então eu vou dar cálcio? Não, você vai repor a vitamina D, que você repondo a vitamina D, você reabsorve esse cálcio no sangue. E um parâmetro que a gente sempre vai acompanhar dentro dessa reposição é o nível de PTH. Por quê? Porque o PTH é o hormônio que, quando o cálcio no sangue cai, ele começa a tirar o cálcio dos ossos para manter um nível adequado no sangue, que é um mineral importante também na nossa circulação. Quando a vitamina D está baixa, eu tenho o PTH alto. Quando a vitamina D está adequada, eu vou ter um PTH entre 25 a 40. Então, eu sempre tenho que acompanhar esses parâmetros em conjunto, tá certo? E por fim, gente, o que eu quero comentar com vocês aqui é sobre a insulina, né? Eu nunca me canso de falar sobre a insulina. Ela sempre vai ser analisada em conjunto com a minha glicose de jejum e muitas vezes com a minha hemoglobina glicada. Por quê? A glicose de jejum, nesse caso aqui, deixa eu abrir só para exemplificar. A glicose de jejum, ó, glicose 87. É uma boa glicose, é uma glicose ótima. O que seria, gente, uma glicose de jejum ótima? Uma glicose de jejum em torno de 80, 85, 86, tá? Então, assim, ó, vamos colocar de 77 até 87, ok? Uma glicose de jejum acima de 90, sempre importante a gente ter uma avaliação global. Vamos pedir também essa insulina, tá? Então, tá. Glicose normal, vamos olhar para a insulina para ver se ela está boa também. Aqui a gente já viu que sim, é uma insulina de 5,3, tá? Repare que o laboratório coloca o valor de referência de 2 a 26. Gente, isso é uma coisa que, sinceramente, eu não entendo. Como que uma pessoa pode estar saudável, né? Como que eu posso colocar todo mundo no mesmo balaio? Uma pessoa que tem a insulina de 2 e uma pessoa que tem a insulina de 26. Simplesmente porque a pessoa que tem a insulina de 20, ela está precisando produzir muito mais hormônio para manter a glicose normal. Gente, acima de 10 ali, né? Mas com certeza acima de 15, 16, esse indivíduo está caminhando para uma resistência insulínica. Ou seja, ele precisa de uma quantidade muito maior de insulina para manter a glicose normal. Né? O corpo já não responde a essa insulina como respondia antes. Está se tornando resistente porque é um ambiente que tem muita glicose, muito carboidrato. Então, eu preciso ajustar a dieta e às vezes eu consigo fazer essa orientação só olhando a insulina. Não preciso ficar, né, olhando ali, esperando a minha glicose ficar acima de 100, esperando a minha hemoglobina glicada passar do limite. Então, a insulina é um hormônio essencial porque ela consegue detectar o risco de diabetes muito antes disso, né, da pessoa abrir um quadro de pré-diabetes. E associado a isso tem um índice também que a gente sempre vai avaliar, que é esse índice justamente para avaliar essa resistência à insulina, que chama índice de Roma, né, ou Roma-IR, que você vai levar em conta a sua glicose de jejum e a sua insulina de jejum. Coloca na fórmula, se esse índice der acima de 1, já existe um risco de uma resistência insulínica. Acima de 1,7 já é considerado resistência à insulina. Então, muito importante olhar esse parâmetro e sempre, né, gente, dentro de um contexto. Bem, então espero que vocês tenham absorvido todo esse conteúdo que eu passei para vocês. Eu selecionei alguns exames aqui que eu acho que são essenciais na nossa prática. Claro que tem vários outros aqui que, se eu pudesse, eu continuaria falando dentro do nosso módulo de exames laboratoriais. Lá no Guia Saúde Integrada, eu vou abordar tudo isso a fundo, vou falar sobre todos esses exames, vou falar sobre análise de exames hormonais também, que são super importantes na nossa prática, mas espero que com esses exames você já consiga aí analisar os seus exames, analisar algumas mudanças ou algumas coisas que você pode implementar já na sua vida desde hoje, para melhorar a tua qualidade de vida, para melhorar a sua saúde e ter, de fato, um olhar diferenciado aí sobre todos esses exames e sobre o teu estilo de vida, tá certo? Então é isso, te encontro no nosso encontro ao vivo agora,
que é a nossa próxima atividade. Foi um prazer estar aqui com você e até a próxima. Tchau, tchau.